Bom, pessoal, vocês estão chegando, estão entrando aí. A gente vai começar a nossa conversa nessa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aqui na live da Biblos e eu queria começar assim o nosso assunto, lembrando do seguinte, né? Diferente da visão de mundo de muitos grupos, né? Eu acho que o pessoal ainda não percebeu, né, que a maneira como um povo se comporta, a maneira como ele constrói a sua vida e a sua sociedade está ligado muito à sua visão de mundo, à sua percepção, né, à sua cosmovisão, ou como gostavam de dizer de maneira complicada os alemães, a sua Weltanschauung, né, um negócio assim Amém. de Opa, agora sim, né? E aí o que que acontece quando você observa, né? O Israel vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você vai ver que países, ambientes, culturas e povos que tiveram uma interação maior com a Bíblia conseguiram desenvolver, vamos dizer, sociedades mais economicamente produtivas e equilibradas, né? E eu começo discutindo isso da seguinte perspectiva. A gente vai ver que na Bíblia, ao contrário de algumas percepções do mundo, na Bíblia vai ser falado claramente que toda a criação de Deus é algo muito especial, né? Deus não estava no universo afastado de tudo e criou uma coisa ruim, inferior. Pelo contrário, a criação ela reflete a glória de Deus, né? Quando a Bíblia fala da criação, a Bíblia fala muito, né, que Vaiar Elohim Kitov, e viu Deus que era bom. E, portanto, esse universo material que a gente vive não é uma desgraça, não é uma prisão da alma, não é uma condenação de gente que está afastado do espírito, porque a gente tem muito esse negócio, né? Ah, não, se nós somos cristãos, estamos pensando na parte espiritual, nós estamos pensando nas coisas, né, que não são, entre aspas, da carne. Para você saber, carne na Bíblia não significa uma coisa física e corporal, significa uma inclinação de oposição à orientação divina. E, portanto, o mundo de Deus é bonito, é bom, é válido. E Deus, quando chama o homem, ó Israel, eu acho que quando eu falar isso, o pessoal vai desligar e vai embora. Primeira coisa que Deus vai fazer para o Adão é dar um emprego para ele. Tá vendo? Só antes do pecado, Adão já começou a trabalhar. Aí o negócio complica, né? Isso aí, né? Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Pois é, agora veja só, foi Deus que inventou o trabalho e você está numa situação difícil. Mas fica tranquilo que eu estou falando isso sexta-noite, então tá de boa. Vamos lá. Deus dá o trabalho para Adão de gestor do Jardim do Éden e ele coloca o homem na seu para ser imagem e semelhança de Deus no sentido daquele que vai ser o gestor da criação. Então, assim, olha que coisa interessante, o trabalho é visto de maneira positiva, adequada e valiosa nessa relação com o mundo, né? Então, a gente não tem uma proposta de desconexão com o mundo da ordem do trabalho e não tem uma proposta de rejeição do mundo físico. Israel, me diga aí, essa questão da importância do trabalho e da importância do mundo à nossa volta na história da construção do cristianismo, da cristandade, isso teve algum desdobramento? Isso fez diferença? O que que você pode aí, levantando a bola para você, para falar sobre essa questão na história agora da Bíblia influenciando a sociedade? Vamos lá. Vamos lá. Esse é um assunto interessante para a gente, enfim, cavucar um pouco. A gente, viajando muito com a Biblos, a gente teve a oportunidade de visitar muitos países diferentes. Então é interessante que a gente percebe que países chegaram a lugares diferentes. E antigamente as pessoas aplicavam isso à raça, à língua, à cultura, mas tinha alguma coisa que fazia com que algum povo tinha mais riqueza e outro tinha menos, né? E é interessante observar que a maior parte dos países que tiveram culturas e sociedades que seguiram a Bíblia atingiram um maior nível de riqueza, né? A gente acabou estudando um pouco, né, para avaliar
acho que seria interessante voltar para a raiz, né? O que é a riqueza, historicamente falando? Se a gente vai para os primórdios da civilização, o ser humano ele se assemelha a um animal. O animal trabalha todo dia. Ele trabalha para comer. Ele precisa caçar, ele precisa, enfim, procurar fruta, ele precisa agir constantemente para existir. Vai surgir primeiro o conceito de riqueza nas primeiras civilizações, as sociedades agrícolas na Mesopotâmia, na Ásia, nas Américas, quando o ser humano muda a estratégia e começa a plantar. E daí, de repente, sobra semente, sobra grão. E daí você pode ser rico. Você tem riqueza, digamos, comida, que poderia ser consumida nos próximos 10, 5 meses, 2 anos, 3 anos, e começa a estender. Então, a riqueza está associada normalmente à terra. Eu acho que é importante ressaltar isso. Historicamente falando, tem uma mudança muito significativa em o que é riqueza. Porque a Revolução Industrial muda tudo. Antes da Revolução Industrial, riqueza está associada simplesmente ao solo ou ao comércio. Tem duas formas de ganhar dinheiro: plantar ou conquistar. Na verdade, tirando roubar, vai, que conquistar é roubar. Então, legalmente, digamos, respeitando os outros seres humanos, só dá para ganhar dinheiro plantando ou comercializando. Então, o comércio, você tira um objeto de um lugar e leva para outro, e você bota uma margem em cima disso. Os árabes sabem muito bem fazer isso. Sempre pegavam o que estava na Ásia, levavam para a Europa, vice-versa, e ganhavam dinheiro com isso. Os europeus curtiam plantar trigo, então eles tinham economias associadas à agricultura. Isso antiguidade. Mesmo no Império Romano, grego, bizantino, a gente está com... Quando o cristianismo entra em jogo, acho que é importante também pensar nisso. Quando o cristianismo se desenvolve na época de Cristo, dentro do Império Romano, as cidades romanas não geravam riqueza, elas eram prejuízo. É tipo o governo brasileiro, gasta mais que ganha. Então, quem bancava o Estado romano eram as outras propriedades agrícolas, que geravam excesso de riqueza, e o comércio. Então, acho que é importante ter essa perspectiva quando vai discutir riqueza dentro do contexto histórico, porque o que significa ser rico muda um pouco quando acontece a Revolução Industrial e a gente, nossos países, Portugal e Espanha, aprenderam isso de maneira mais dura, que a estratégia colonial de ter riqueza nas Américas foi metais preciosos, agricultura e comércio. Mas na mudança do século, com a Revolução Industrial, hoje em dia, o que eu estou segurando, que você segura o celular, tem muito mais valor do que uma saca de café. Então, mudou a economia. É interessante. Então, que mudou o jeito de rodar. E tem uma mentalidade, tem uma visão de mundo associada à riqueza que tende a gerar mais riqueza. E tem visões associadas que tendem a gerar menos riqueza. Então, indo para a relação da Bíblia, como o cristianismo interferiu no processo de desenvolvimento da riqueza, acho que tem 3 pontos que vale a pena a gente pensar aqui, só para iniciar a discussão. O primeiro ponto é que, dentro do paganismo norte-europeu, paganismo, enfim, religiões tradicionais, tanto na Ásia, quanto na África, quanto na região do Oriente Médio, existe a mistificação da natureza, digamos, panteísmo. Então, assim, é o começo da relação com a realidade. E se a natureza é a riqueza, se você mistifica a natureza, se você trata a natureza como uma coisa mágica, é difícil você ter uma relação de o ser humano trabalhar a natureza, o ser humano dominar a natureza. Daí entra para a história que você falou. Adão, a primeira função de Adão já é tocar o jardim, já é ser fazendeiro, já é manter o negócio rodando. Então, na prática, a responsabilidade do ser humano cuidar da natureza, que é fruto da criação de Deus, acho que é o primeiro ponto que eu vejo numa diferença econômica. A natureza está disponível para o ser humano trabalhar. O segundo ponto, a gente volta aí em relação ao trabalho humano, a força humana de trabalho. Normalmente, como eu falei, tem 3 formas de ganhar dinheiro. Uma é roubando dos outros, uma é produzindo agricultura e outra é comercializando. Roubar dos outros é o que mais dava certo, né? Os romanos gostavam, os gregos, invadir, saquear, destruir. E o que é interessante que a proposta de Cristo é, não pode fazer isso. E, na verdade, isso antecede Cristo, né? Pelo que eu conheço do Antigo Testamento, Deus não defendia. Inclusive, quando Israel teve que conquistar a terra prometida, parece que ele tinha que destruir o saque, né? Não tinha... Deus impediu os hebreus de terem essa rentabilidade. Então, os hebreus tiveram que aprender cedo, ou a inovar, ou a plantar, ou a gerar sua própria receita, né? Então, isso é um jogo, muda bastante, essa regra moral. E essa regra moral, ela acaba atingindo
por último, enfim, dentro do segundo ponto, né, a questão da escravidão. Porque se a terra é a riqueza, eu preciso trabalhar nela para gerar riqueza, mas é difícil, é chato trabalhar. O pessoal normalmente não gosta de trabalhar. Então a tendência histórica, que vai bater de ponta a ponta, desde os incas, toltecas, olmecas, chineses, a Rússia, todo mundo, o negócio é escravizar a gente para tocar a minha fazenda e eu ganho dinheiro. Então, enfim, e por último, dentro desse contexto onde a gente vê o desenvolvimento da riqueza, tem a questão da responsabilidade individual da propriedade privada, que é aquele contexto que a gente já falou sobre isso nas últimas lives, da reforma protestante, e, enfim, da interferência da Bíblia na sociedade. Mas, basicamente, quando você tem propriedade privada, essa maçã é minha, não é sua, esse trigo é meu, não é seu, você consegue ter patrimônio. O conceito de roubo só existe se alguém tem propriedade. Então, acho que é um tripé que a gente consegue observar se desenvolvendo que parece que funciona bem. Agora tem uns pontos aí, tem uns problemas, que agora eu vou ter que passar para você, que você, como é mais arqueologicamente qualificado, tem uns problemas graves na relação à riqueza, porque a grande questão é, se eu tenho muita riqueza, muito trigo estocado, se eu tenho muitas terras, isso é justo, é errado, é bom eu ter coisas, eu tenho direito a possuir essa riqueza, a riqueza não é contaminada? A pergunta é, escravizar é errado, a gente já sabe que não pode aprender a pessoa a botar corrente, colocar ele escondido dentro de uma casa, bater, isso todo mundo já meio que concorda que é errado. Mas eu posso pagar salário muito baixo para um trabalhador bem longe, que sofre maus tratos. Assim, a riqueza ela é digamos, uma faca de dois legumes aí, porque tem aspectos muito positivos da riqueza, mas eu já vi muita gente criticar. Daí a grande pergunta é onde que a Bíblia entra aí? Eu sei que eu já abri bastante o assunto, mas agora fica contigo. Olha, Israel, muito boa a sua observação e, de fato, aí a gente precisa considerar. E eu acho interessante, né? A gente conversando aqui, a gente falou, por exemplo, sobre a questão dos mandamentos, essa questão do não cobiçarás aquilo que é do próximo, né? A legitimidade da propriedade e tal. Mas eu chamaria atenção para duas coisas interessantes. É muito legal, por exemplo, ver o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ele é um livro muito prático, né? Ele sinaliza a caminhada que você tem na vida e essa caminhada ela é inteligível. Né? Inteligível em que sentido? Que existe uma maneira de viver sob os princípios de Deus que concede a você uma vida mais bem-sucedida. Então tem coisa do tipo, ó, você viu alguém que é muito bom naquilo que faz, um dia ele vai chegar na presença do rei. Então existe o elogio do trabalho, existe a crítica do preguiçoso, existe uma série de elementos que dizem que você precisa aprender, ser melhor no que você faz e também um convite à ética em relação à sua honestidade, ao seu equilíbrio como pessoa. Então, Provérbios estabelece uma base muito interessante que vai estar relacionado com isso. E qual que é o pressuposto disso? Olha que coisa interessante. O pressuposto de Israel é Shalom. E o que é Shalom? Shalom é paz, mas é muito mais do que paz. É uma ideia de algo completo, é algo que traz a ideia de segurança, e olha só, a palavra Shalom também significa prosperidade. Isso é interessante porque está ligado com essa ideia de que o mundo é de Deus, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, né? Deus é dono assim da prata e do ouro. Todas essas coisas são vistas de maneira positiva. Agora, a questão é, tem dois elementos que a gente precisa considerar. Será que, como a prosperidade e o desfrutar das riquezas é uma coisa positiva, isso é uma abordagem individual ou comunitária? Esse elemento vai ser considerado só para mim ou para o benefício da comunidade como um todo? Então, a coisa interessante é que, olhando isso, na Bíblia você vai ver uma coisa interessante que é os limites, né, da possibilidade de você lidar com o sujeito desfavorecido. Na lei tem muitos princípios, ó, você não se aproveite do pobre,
Você não vai lá, né? Quem lê a história de Ruth, por exemplo, como ela vai, né? Ali, a lei tinha coisas para impedir que a pobreza pudesse se tornar miséria e que alguém caísse na exploração. Mas um negócio interessante é que a pobreza nunca é vista como um benefício em si, como uma coisa a ser desejada, como, olha, seria bom se a gente, todo mundo se lascasse, aí a gente estaria mais perto de Deus, né? Não existe esse tipo de enfoque no texto bíblico, né? Existe a ideia de que é perigoso eu ser egocêntrico e me aproveitar do próximo, que é de volta, né, ao lance da conquista, que significa atacar. Por isso Deus nunca chamou Israel para ser uma nação para dominar e escravizar os outros. Se existe escravidão na Bíblia, ela é contextual, ela é incidental, ela não é orientação divina, né? Aliás, Gregório de Nissa é a primeira pessoa na história, né, sob influência cristã, em dizer, olha, esse negócio de ter escravo não é legal, né? E aí a gente vai ter um outro elemento que aí é vital, né? A riqueza não pode ocupar o lugar que não lhe pertence. Ela não é um fim em si mesmo, né? Você tem uma ideia na Bíblia nítida de que você pode ter o risco de competição entre Deus e Mamon, né? Aí que vem um negócio interessante. Você, na verdade, né, não tem a riqueza como bênção que serve a você, a comunidade. Você serve a riqueza. Nesse sentido, ela se torna uma divindade. Nesse sentido, ela é o espelho do egocentrismo e é um caminho errado, né? Entendendo isso, você que tem aí, né, nas nossas viagens da Bíblia, a gente vê, eu acho legal de visitar Israel por causa disso. Você vê exemplos do passado e do presente, onde Israel tem leis inspiradas nessa solidariedade de proteção a quem precisa, inspirados na lei de Deus, e, ao mesmo tempo, uma importância do trabalho, da educação, da produção, do progresso, do desenvolvimento. Né? Então, o pessoal perguntou, oh, Saião, aqui em Israel o pessoal é mais de esquerda ou de direita? Aí a minha resposta, eles são para frente, não são nem para a esquerda nem para a direita. Né? Eles pegam elementos positivos e isso traz elementos muito valiosos e importantes. Né? E também na história da Europa a gente vai ver como é que é isso. Mas me diz aí, essa questão de pobreza em relação à riqueza na história por onde a fé cristã passou, que elementos interessantes você pode levantar para a gente aí? Será que o legal mesmo é a gente ficar lá em oração, num lugar assim bonito, né? Tipo cara de paisagem europeia, mas sem se envolver com nada que produza? Ou será que essa relação pobreza e riqueza, aliás, é a história europeia? Esses dias assisti um filme chamado Dance, e olha, o negócio estava meio esquisito aí. Será que Europa, pobreza e riqueza sempre foi fácil? Ou o negócio deu alguns BOs também? Vamos diretamente aí para a história com o nosso amigo Israel. Vamos lá. Eu achei muito legal, você falou, o pessoal perguntando em Israel, né, se o pessoal é de esquerda ou de direita. É engraçado que eu vi as placas nas manifestações recentemente no Brasil, mais Mises menos Marx. É engraçado que tanto Marx quanto Mises, os dois eram judeu alemão, os dois eram comunidade hebraica, tinham a mesma mentalidade, um puxou para um lado, um para o outro, né? Acho muito engraçado, mas esse é um assunto muito interessante. Eu realmente acho que a gente tem que abordar esse assunto, porque ele vai gerar confusão. O pessoal comentou até aqui, eu vi nas mensagens sobre escravidão, Israel. Muito importante a gente contextualizar o que é riqueza e pobreza na antiguidade e na Europa antiga, para a gente entender do que a gente está falando. Então, hoje, a gente pensa, quando alguém fala sobre escravidão, a última experiência de escravidão, que do Brasil até 1888 estava rolando legalmente e depois ainda continuou, e até hoje tem ilegalmente, era uma escravidão que os europeus aprenderam com a colonização islâmica do norte da África. Então, os islâmicos eles abriram tráfico de povos conquistados, inclusive a quantidade de negros escravizados é igual à quantidade de brancos escravizados pelos muçulmanos. A tropa de elite otomana que lutou contra Portugal e Espanha na Batalha de Lepanto era composta por escravos eslavos da região da Rússia, Bulgária, Romênia, escravizados pelos turcos.
Então, esse História dos mercado, mamelucos. exatamente, os História dos mamelucos mamelucos também. eram todos, inclusive o Brasil foi descoberto por causa dos mamelucos, porque eles estavam impedindo Portugal de chegar na Índia. Mas na prática, os mamelucos eram um povo de origem misturada, mas tinha muita gente que era curda, eles eram escravos, decidiram, a gente falou sobre tecnologia, né? Em 1260 eles se armam com o primeiro canhão em utilização em guerra e vão ter sua independência, mas sempre teve escravidão, é muito forte. Inclusive o termo mameluco é adotado pelos portugueses nas Américas exatamente porque está associado ao servo no Oriente Médio anteriormente. Então, quando a gente está avaliando esse cenário, é muito importante pensar nisso. Quando a gente pensa em escravo, a gente pensa o quê? A pessoa que estava na África, foi escravizada numa batalha, foi vencido, foi vendido no tráfico negreiro, vai para uma colônia e vai trabalhar na produção agrícola, nas plantations, tanto nas Américas, na América do Norte, no Brasil. Essa é a nossa visão. Entre questões raciais, questões de cultura. O problema é que a escravidão antes do século XV, se a gente vai para o ano 1000, os vikings escravizavam todo mundo. Eles saqueavam, a principal fonte de renda viking era escravizar inglês. Então, a escravidão não era uma coisa de raça. E tem que pensar em outro nível. Quando a gente vai para a época de Israel, a sociedade era dividida com base em quem é dono da terra. Então, o proprietário da terra, ele garante a segurança, lembrando que não tinha polícia, o exército não era do mesmo jeito. Você não ligava para a polícia se alguém batia na sua casa. Tinha um soberano, tinha um líder político, militar que protegia você. Então, na prática, ser escravo não era necessariamente ruim. O pessoal não tem noção. Aristóteles, tecnicamente, foi escravo de Alexandre o Grande. Cara, seria legal ser escravo de Alexandre o Grande. Ele era o professor particular do Alexandre o Grande. Não é exatamente escravidão nos termos que a gente pensa hoje. Então, quando você tinha uma pessoa muito rica e poderosa, que tinha a sua comunidade, a sua produção agrícola, seu comércio, sua estrutura, ele tinha vários servos que viviam lá. Então, é importante ter essa consciência que esses servos tinham qualidade de vida muito boa, na verdade. Então, ser livre, às vezes, era mais difícil, porque você tinha que se virar, do que você ser escravo de uma família rica. Então, não é tão simples. Mas, novamente, o Império Romano tinha muita injustiça, os escravos claramente sofriam abusos, você é propriedade, então é melhor você ficar sozinho no meio da floresta ou você ser um escravo. Pô, é bom, é melhor ser escravo, mas é melhor você ser escravo você ser livre, ser tratado com justiça, poder casar com quem você quer, poder morar onde você quiser, isso já é outro nível. Então, a trajetória europeia teve muito abuso e muito aproveitamento dos mais fracos, mas isso não é por raça, por cultura, é geral. O ser humano mais poderoso é mau e ele abusa do menos poderoso. E se o menos poderoso fica poderoso, ele faz a mesma coisa. O que a história nos mostra é que o quanto dinheiro está na conta do cara, o poder dele não define se ele é bom ou mal. Todo mundo vai fazer maldade. Acho que isso está meio claro na Bíblia. Então, pensando nesse cenário, teve muita injustiça na trajetória europeia. Então, o assunto riqueza e pobreza ficou complicado. Porque o poderoso abusa do fraco e o fraco é aproveitado pelo poderoso. E cria um senso, Robin Hood, a gente está falando no meio da Idade Média. Ele era um justiceiro valorizado pela sociedade por roubar do rico e dar para o pobre. Esse conceito era muito desenvolvido dentro do ambiente europeu. Dentro da Idade Média, a gente vê que a Igreja Católica, muitos monges falavam, bom, esse modelo da igreja é injusto, então eu tenho que fugir dessa realidade de riqueza, de poder, de influência, para ficar isolado num ambiente monástico onde eu me dedico só a Deus. Muitas nobres, não sei se o pessoal sabe disso, mas a gente vê que a Idade Média tinha estrutura de riqueza na Europa cristã católica, a gente vê que o poder estava nos nobres, mas na prática, muitas das posições mais ricas no Império Sacro Romano Germânico, na Espanha ou na França, eram de indivíduos da igreja. O arcebispo era mais rico do que o nobre. Então, essa desigualdade, essa injustiça, o que a gente percebe é que tem uma orientação muito associada a... Não, escravo nunca é remunerado, ele só recebe alimento e casa. Mas a questão é, dentro desse ambiente da Europa, dentro desse ambiente do desenvolvimento, a gente volta para a Bíblia e volta para os judeus, né? Pensando no Antigo e no Novo. Né? Tem uma mentalidade que ela gera pobreza. Então, todo o grande povo que escravizou muito ficou pobre depois. Esse é um pensamento que a gente tem que fazer. Espera um pouco.
Não é se é burro, se é errado ou certo escravizar os outros. Não é inteligente escravizar. Não é uma riqueza sustentável. Daí entra a questão. Parece que as instruções da Bíblia, que giram em torno de concentrar em educação, em liberdade, em respeito ao próximo e em a pessoa estudar e poder ter respeito à propriedade privada, tradicionalmente gerou mais riqueza. Então, um dos países que tinha mais liberdade e menos abuso, a gente vai para a região da Holanda. A Holanda, vamos ampliar, é Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte da Alemanha, é onde o filme Dantes vai se passar, né? Que é o padre, né, que vai enfrentar essa injustiça social. O que é interessante é que lá a Bíblia foi valorizada pela Reforma Protestante e mudou um pouco o jogo. Mudou o que é certo, o que é errado. A visão é que o ser humano tem que ser respeitado e ele tem que também ser responsável pela própria vida. Daí a mamata de ser dono de escravo vai embora e você poder ser escravo e ficar de boa e o chefe cuida de tudo também não pode. Então todo mundo tem que ser responsável e correr atrás. Um povo que foi obrigado a ter esse estilo de vida foram os judeus. Os judeus, eles não eram escravizados na Europa, na Idade Média, e nem eram dono de nada. Eles não tinham. O pessoal acha que o judeu escolheu trabalhar com pedra preciosa, tá? Eles não escolheram. Os judeus foram proibidos de trabalhar com a terra, porque eles eram estrangeiros, o estrangeiro não podia possuir terra. Faz sentido, porque a terra é o poder e é ligado a poder militar. Então os judeus não têm acesso. Simplesmente eles não têm acesso à terra. Daí eles têm que trabalhar com pedra preciosa, têm que trabalhar com comércio, têm que trabalhar com ciência, tecnologia, mexiam com coisas associadas a eles na Revolução Científica. Tudo que era associado a mexer com metal e com pedra, eles se envolviam muito rápido, porque eles já estavam associados a pedras preciosas anteriormente. E se a gente vai para Israel, é impressionante ver que esse costume, Israel hoje é considerado um dos países mais inovadores do mundo. Ele compete com a Suíça, que é um país protestante. Parece que usar a Bíblia como referência é importante. E se tem uma coisa, a gente perguntou se Salomão teve sua riqueza associada à escravidão. É engraçado. A Bíblia, as regras antigas, na época dos grandes impérios, o povo judeu, o povo hebreu, era o único povo que não podia ter escravidão em massa. Você tinha lei que obrigava a libertar os escravos, depois de um período. Você tinha que trabalhar bem, respeitar o estrangeiro. Todo mundo é responsável pelo seu próprio trabalho, mas ao mesmo tempo tem que descansar no sábado. Então, basicamente, você não pode se submeter ao trabalho, não pode se escravizar. Alguém comentou até, né? Riqueza não é trabalho. É interessante que os países mais ricos, por exemplo, Suíça e, por exemplo, Israel, não pode trabalhar no domingo e não pode trabalhar no sábado. É absolutamente proibido. Parece que parar, refletir, não se submeter ao trabalho descontroladamente gera mais riqueza. Pelo menos é isso que a história nos mostra dentro da trajetória do desenvolvimento do mundo europeu e de Israel, né? Mas acho que essa perspectiva a gente tem que pensar agora em termos de conflito, aí é um problema, aí é espinho puro, porque essa é a grande questão, né? Esse conflito agora, a gente pode construir, tem liberdade, o ser humano pode trabalhar, a gente vai ter a democracia, vai ter um ambiente onde vai respeitar a liberdade individual, mas continua injustiça. Daí eu quero saber, o que você tem para falar em relação a isso? Porque ainda continua tendo injustiça, ainda continua tendo desigualdade, e por mais que as sociedades foram impactadas por uma visão, eu vejo pobreza, riqueza, como que a Bíblia entra nesse processo hoje, no mundo desenvolvido, depois que as leis foram estabelecidas, a democracia existe, como que a gente avalia esse atual cenário? Olha, Israel, muito boa a sua reflexão aí sobre a história da Europa, né, as conexões que nós temos. E eu acho interessante, especialmente lendo o Novo Testamento, que muita gente enfatiza, teve gente até que citou um hino famoso, né? Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, né? Nem falsa paz ou vão prazer, né? A questão existe uma crítica das riquezas no Novo Testamento? Existe, mas existe do ponto de vista, né, do lugar que elas ocupam na vida da pessoa. Então, por exemplo, algumas pessoas ricas fazem parte da história bíblica. A gente vê, inclusive, né, Abraão era uma pessoa rica, os patriarcas eram ricos, Jó era rico, né? E nada disso foi visto como uma coisa negativa por causa dessa visão de mundo, de que
tudo isso pertence ao Deus da criação, né? E quando nós chegamos no Novo Testamento, também pessoas de expressão, né? Você vai ver a conversão de um indivíduo que é o governador romano da ilha, o Sérgio Paulo, lá em Chipre, em Atos, capítulo 13, e você não vê. E então, naquela hora, Paulo disse: Olha, Fulano, você vai ter que deixar tudo e largar, porque isso não é bom de jeito nenhum, né? Ah, mas Jesus não mandou o indivíduo rico lá deixar tudo para segui-lo? Sim, mas exatamente num contexto em que essa pessoa colocava a riqueza no lugar errado. Jesus também mandou cortar a mão, né? Arrancar o olho, né? Mas ele não quis Isso aí dizer ninguém isso nunca cita esse literalmente. texto, hein? Essa aí não, né? E aí, mas por que a gente não faz isso? Porque a gente percebe que os discípulos, no final do ministério de Jesus, estava todo mundo com as mãos e com os olhos no lugar. Então, eles não entenderam isso da maneira que alguém indevidamente pode entender. Então, nesse sentido, você vê que existe uma legitimidade das riquezas, porque nós temos, na verdade, Israel, três caminhos, né? Um caminho problemático, que é um caminho das riquezas como fim em si mesmo, e hoje nós temos a teologia da prosperidade, né? Que diz o seguinte: se você está com Deus, você dá ordem, e Deus faz as coisas para você, e você, como filho de Deus, você determina, e o ouro é seu, é uma espécie de, quase eu diria para você, que é quase que uma conquista à moda antiga, em nome de Deus. É uma espécie de violência materialista e absolutamente indevida. É um rendimento a uma sociedade consumista sem valores. Do outro lado, você sabe, na Idade Média teve uma galera que dizia que você devia viver tão mal, tão na pobreza, que você não precisava nem tomar banho, né? Que o mau cheiro do corpo significava o bom cheiro da alma, né? E quanto mais piolho você tivesse, mais perto de Deus você estava, né? Eu já encontrei muita gente abençoada aqui em alguns vagões de trem de metrô de São Paulo, né? Então, é um negócio muito complicado esse tipo de coisa. Então, o que a Bíblia, de fato, vai nos apresentar? Ela vai mostrar dois caminhos interessantes. O primeiro é o caminho, é, Paulo diz para Timóteo: ordena aos ricos desse mundo que eles aprendam a repartir e serem generosos. Quer dizer, os ricos não eram excluídos da comunidade da fé, não eram rejeitados. Eles entendiam que eles tinham nesse bom desempenho deles a bênção de Deus e que eles deveriam ser um canal de bênção dentro da comunidade. E não é só riqueza material, né? A gente tem riqueza de conhecimento, a gente tem riqueza de talento, tudo aquilo que envolve bênção divina na nossa vida. Porque qual que é o problema da gente entrar no caminho da teologia da pobreza? Que se todo mundo ficar, né, digamos assim, no bico do urubu, né, todo mundo ficar no sufoco, sem nada, a gente vai dividir o quê? Né? Não tem nada. Então, quando você cria uma sociedade que, diferente de Israel, que não pensa em produzir riqueza, que não pensa no valor do trabalho elogiado em Provérbios, que não pensa nesses aspectos, a gente vai ficar todo mundo, né, numa situação complicada. Lembrando do Danz, é tão interessante, né, que ele percebe que a igreja cheia de poder, que não está interessada no bem-estar do povo de fato, e ele vai lá, tenta conversar com a liderança, ele não é entendido e ele é perseguido, né, pelos próprios religiosos. E, ao mesmo tempo, o grupo comunista estava querendo, né, se projetar em cima da pobreza como uma base para se articular politicamente. E ele estava interessado, na verdade, em mudar a vida daqueles povos, né? E aí, como o pessoal não tinha nele alguém que pudesse facilitar sua projeção política, passam a maltratá-lo e persegui-lo. Então, ele não é, né, nem apoiado pelos religiosos e nem pelos comunistas, que não tinham nenhum interesse real no bem-estar dos pobres aí. Então, nesse sentido, é interessante a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é a gente produzir riqueza de uma maneira que ela beneficie não só o indivíduo, mas beneficie toda a sociedade. Se você tiver mais riqueza produzida num ambiente com responsabilidade e altruísmo, isso vai ser
bom para todo mundo, né? E, além disso, diferente do que muita gente faz hoje, a Bíblia não aceita a polarização entre os grupos. Ela propõe o quê? Uma relação de integração e comunhão. Você lê o primeiro documento do Novo Testamento, que é a Epístola de Tiago, e você vai ver lá, né, que existe um conselho para os ricos deste mundo, que eles lembrem-se que eles vão passar como a flor do campo, e que também os pobres saibam lidar com as provações. Então, Jesus disse: a gente sempre vai ter pobres no mundo, né? E, aliás, na Bíblia, até o conceito é mais amplo. O rei Davi fala: eu sou pobre e necessitado, né? No sentido em que ele aprende que, no final das contas, a riqueza pertence a Deus e a gente administra essa riqueza. Então, o que que a gente pode dizer? Não vale a pena um caminho louco, consumista, que se desinteressa pelo outro, que vai por esse caminho indevido de teologia das riquezas. Tiago, você pode ler aí nos primeiros capítulo 1 já vai abertamente falar sobre essa situação, capítulo 1 e o 2 vai falar dessa comunidade. É interessante como a Bíblia chama todo mundo à responsabilidade nessa comunidade onde ricos e pobres estão juntos. Não se faz essa polarização, não, pobres lutem contra os ricos, ricos detonem os pobres, não. A proposta de Jesus não vai nessa direção, né? Agora, é claro, aí nós temos um equilíbrio importante, né? Por quê? Porque nós somos chamados para lembrar que o reino de Deus futuro virá na sua plenitude com a vinda do reino de Deus, mas nós somos responsáveis por fazer diferença com o reino de Deus agora. À medida em que esperamos a realidade do reino pleno, né, que vem com a vida eterna, nós não somos chamados a ficar, né, enterrando o talento, dizendo: meu Senhor é exigente, então eu não fiz nada. Não é essa a proposta. Jesus vai dizer que o sujeito que fez isso é duramente repreendido. Aliás, a linguagem é de banqueiro, né? Quem investiu os talentos e multiplicou, né? A Bíblia não tem nenhum problema com essa linguagem econômica, né? E aí, essa postura nos chama a uma vida produtiva. Não é porque se a pessoa, né, ganha, pensa na vida aqui e esquece da realidade maior, é um problema. Mas nós somos chamados a ter uma atitude realmente coerente no sentido de produzir uma sociedade onde a gente tenha um crescimento de riqueza e com o cuidado, aí sim que é um diferencial interessante, de uma proteção ética dos mais necessitados para que os mais poderosos, quer seja no ambiente corporativo ou no ambiente político, não se aproveitem devidamente deles. Então a pessoa não podia, não chegava na tenda do cara lá e ele estava em dívida, podia lá cobrar, mas não podia tomar a capa com a qual ele deveria se cobrir. Havia a proteção pensando até nos animais que comiam da colheita. Havia Meio de produção, né? preocupação com o pobre, com o necessitado. Os profetas chamam atenção, né? Não contra a riqueza, mas a exploração indevida e esse tipo de coisa análoga, né, à conquista que havia dentro da sociedade. Então, nós vamos ver que o modelo de influência bíblica vai ajudar uma sociedade a ser mais produtiva e caminhar na direção dessa realidade em que a gente vê a relação de pobreza e de riqueza dentro da realidade. Né? Agora, me diz uma coisa, você que conhece um pouco mais da história, eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Porque nós estamos no Brasil, né? E a nossa sociedade aqui está complicada, né? O que você acha da realidade brasileira, assim, alguns pontos que a gente tem que pensar, porque nós temos muita desigualdade. Eu acho que tem muita gente que imagina que essa questão da riqueza não é muito desejável, e tem pessoas que têm uma percepção de ligação de riqueza e pobreza com a espiritualidade meio fora do lugar, né? E a sociedade brasileira? Está complicada ou está boa? Dá para melhorar? Quais são os elementos aí da experiência histórica que a gente pode pensar
sobre a gente e que lições aí a gente pode ter, né, conforme a seu conhecimento, a sua experiência. Vamos lá, então. Eu vi alguns comentários, achei interessante. Na minha avaliação histórica, tem três formas de lidar com riqueza. A pessoa pergunta, alguém falou, mas pode acumular? Quanto pode acumular? Né? Só tem três jeitos. Se você gera riqueza e ela é excedente, você pode fazer três coisas com ela. Ficar com uma pessoa física, ficar com o Estado ou ser destruída. Não tem uma terceira alternativa, porque alguém tem que possuir a riqueza, ela precisa ser administrada. Então, o que eu acho interessante na trajetória protestante, e que isso vamos chegar no Brasil, mas tem várias soluções. Tem uma solução muito simples. Cada um fica com a sua riqueza e você tem que ser responsável. Daí entre os princípios protestantes muito fortes da reforma. Por exemplo, que você tem que ficar rico, você tem que se esforçar, mas só que você não pode gastar com luxo, você não pode descansar. Tem um preceito interessantíssimo, se você vê o comportamento, por exemplo, de doação. Países protestantes que têm um alto nível de produtividade e riqueza têm um alto nível de doação privada. Países católicos com baixo nível de riqueza individual têm baixo nível de doação. A ideia é que, por exemplo, nos Estados Unidos tem alto nível de doação para a universidade, porque estudar gera riqueza. Isso não é comum nos países ibéricos, por exemplo. Alguém mencionou sobre, acho que foi Divani, falou sobre CLT, né? A solução, a CLT, ela é fruto da visão qual? Estatizante. Não é comunista no sentido, digamos, do leste europeu, é Itália. A gente copiou, a GV copiou, né? Getúlio Vargas copia a legislação trabalhista italiana de Mussolini, que é estatizante. Olha, tem muita riqueza, eu sei como resolver. Não pode ficar com as pessoas ricas e os nobres. Deixa tudo comigo, com o Estado. E eu sou um bom gestor público e eu vou ser honesto. Daí o grande discurso entre esquerda e direita é falar quem que é mais corrupto. Se é o governo ou se é o bilionário. Na prática, os dois são pessoas, os dois são corruptos, são bandidos, vai roubar o bilionário, vai fazer coisa errada, e o governante vai fazer coisa errada. Historicamente, não tem muita... enfim, exatamente, a carta de lavoro. Não tem muito o que fazer. Então, acho que quando a gente vê o desdobramento disso com princípios protestantes sendo executados, alguém mencionou, quem investe mais no social, Brasil ou Estados Unidos? No per capita, na prática, os Estados Unidos têm mais socialismo de Estado, tem mais handouts, né, mais benefício financeiro para pobre do que o Brasil. Em teoria, o Brasil seria mais esquerda. Mas o que eu acho interessante é a mentalidade bíblica protestante de responsabilidade individual. Toda vez que joga para responsabilidade individual, o indivíduo é que tem que se virar. Então, a questão é a seguinte, se você é rico, você tem que ser responsável. Na prática, a gestão da riqueza traz muita responsabilidade individual. Eu vejo no Brasil que, porque a gente foi influenciado pelo catolicismo e na nossa trajetória histórica copiou o modelo português de ter rotas comerciais na África e na Índia, o objetivo econômico do Brasil, se a gente pegar o ciclo histórico econômico do Brasil, basicamente a gente vai variar, né? Vai ter ouro, vai ter café, é só negócio que dá resultado com baixa complexidade, baixo trabalho humano de desenvolvimento e alto abuso e escravidão de pessoas. Então, se você for ver, é muito melhor ser um português no Brasil em 1700, tendo um monte de escravo, do que ser um americano passando o inverno em Boston de menos 20 graus. É muito melhor você estar no Brasil. Só que no longo prazo, Harvard é uma universidade melhor do que a universidade que não foi fundada em 1700 no Brasil, porque o cara não precisava de universidade, era só escravo, é só produzir cana-de-açúcar. Esse que é o problema. Então, parece que essa desigualdade ela só existe quando a gente polariza. Então, eu acho interessante Israel. Israel não polariza. Israel é muito simples, modelo econômico. O Estado é, na prática, quem garante tudo, mas cada um tem que se virar. Se a pessoa é rica, ou se ele é governante, ele tem que se submeter a uma conduta moral e ética. E daí eu acho que o protestantismo ganha de lavada, historicamente. Que é muito simples, é só ver o índice de corrupção. Não importa se quem gere é o governo ou a empresa privada. Se tem corrupção, vai estar tudo zoado. Então, se você pega, por exemplo, países escandinavos, que nem a Noruega ou a Dinamarca, chega a ser 33% do PIB do governo, é funcionário público. Tudo, empresa de petróleo, tudo do governo. Só que não teve um roubo absurdo que na Lava Jato e na Petrobras na Noruega. E não é porque o norueguês é raça superior, porque ele é branco, loiro, de olho azul. Não dá nada a ver isso.
é que ele segue a Bíblia, é protestante e a ética é importante. Em compensação, você tem empresas privadas super honestas e que têm um interesse no meio ambiente e empresas privadas que têm abusos, que contratam pessoas escravizadas na Indonésia. Então, acho que a lógica que a gente precisa avaliar a trajetória histórica é essa. O fundo soberano da Noruega, que é aproximadamente 5 trilhões, né, de dólares, é muito dinheiro, eles se recusam a investir em negócios que vão contra a conduta ética moral. Então, o problema não é ter 5 trilhões de dólares. O problema é onde você põe esse dinheiro. Você põe ele para investir numa coisa que vai destruir o meio ambiente, que vai fazer pessoas sofrerem. Então, acho que essa é a lógica. Dentro do contexto do Brasil, eu vejo que a direção que a gente veio como país é de não inovar, de não ter responsabilidade individual, de sim aproveitar, de descansar numa estrutura. O Brasil é muito ineficiente, gera muita riqueza sem produzir efetivamente. Isso não é sustentável. Então, pensa o seguinte, da mesma forma que é mais fácil ter escravos em 1750 do que ter que inovar e fazer navio, que nem fazia, por exemplo, na Nova Inglaterra, quem fez navio gerou estudantes, gerou técnicos, gerou uma economia mais desenvolvida. Então, a riqueza não veio como problema. Então, assim, na prática, uma pessoa que seja pobre, mas que a mentalidade é de acumular, de ficar de boa. Então, uma pessoa que tem 2 ou 3 imóveis alugados e não quer trabalhar, ele não é rico, globalmente falando. Ele é uma pessoa que está relativamente bem. Mas ele pode ter uma atitude de rico, uma atitude de não inovar. Em compensação, você tem bilionários. O Bill Gates é um exemplo engraçado, né? Eu sei que ele fez muita barbaridade, ele é um monopolista, tudo bem. A questão é, ele vem de um berço protestante. Então ele continua trabalhando. Com 70, 80 anos, a pessoa bilionária continua trabalhando. É comum isso na cultura protestante. Na Alemanha, por exemplo, é comum uma pessoa muito rica acreditar que o objetivo dele é trabalhar, mesmo se ele tenha dinheiro. Então, acho que a grande questão é quem que é o meu mestre, né? Economicamente, a gente vê que quem se sujeita ao dinheiro tende a se empobrecer no longo prazo. A Espanha, ela tinha tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro no final do período da colonização, que ela conseguiu inflacionar a economia do mundo todo. Ela criou revoltas no Egito, no Irã, por causa da inflação que eles geraram. Então, ter pedra preciosa, metal precioso, não necessariamente é riqueza. Então, acho que é esse contexto que a gente vê claramente a responsabilidade individual e a necessidade de se submeter a um código de conduta moral ético acima de você, acima de você, é mais importante do que decidir quem governa o Estado ou quem governa é o indivíduo. Porque você pode ter um bilionário que inova, porque essa é outra questão, né? Eu sei que a gente está chegando na reta final. Para finalizar a minha parte, uma coisa que é importante eu falar. Dentro da reforma protestante, acumulou riqueza. Só que o que era feito com essa riqueza? Ela era investida em tecnologia. Gutenberg faliu. Ele pegou toda a riqueza dele e investiu para fazer a máquina, para conseguir aumentar a produção de livros. Ele reduziu o custo de produção do livro. Ele foi um empreendedor. Na prática, ele só fez isso porque ele acumulou riqueza. O fato dele ter feito isso reduziu o custo de livro na Europa toda e todo mundo aprendeu mais. Então, na prática, reinvestir riqueza é muito importante. Isso só existe se você gera riqueza. Então, todo país, por exemplo, modelo socialista que é ateu, que é antibíblico, eles têm o costume, né, de você tirar essa riqueza da mão do indivíduo e ficar na mão do Estado. E o Estado não tem uma motivação para gerar mais riqueza, porque o Estado não quer ficar mais rico. Eles são pessoas que já estão confortáveis com o patrimônio do Estado. E daí você reduz inovação, reduz riqueza. E na prática, no longo prazo, o pobre vai sofrer. É o que a Bíblia fala, vai ter pobre sempre. Vai ter pobre no Brasil, na Rússia, na China, nos Estados Unidos. Sempre vai ter pobre e eles sempre vão sofrer. Daí a grande pergunta é como um cristão ou como uma pessoa racional que observa a riqueza dentro do ambiente, qual é a atitude, tirando a mistificação da moeda, da gente gerar mais riqueza e reduzir o sofrimento. Então, historicamente, parece que seguir provérbios é literalmente a receita do bolo. É seguir provérbios, seguir a Bíblia. O judeu consegue, o protestante consegue e até o católico consegue. Eu critico um pouco, mas tem países católicos ricos que simplesmente seguiram muito mais a Bíblia e deu certo. O modelo econômico deles funcionou. Enfim, mas eu acho que é isso. Está chegando perto da reta final.
Eu acho que eu vou te passar para você concluir esse assunto, que eu vi que começou a explodir um monte de comentário aqui, eu não consigo nem ler tudo, então não sei se eu vi Israel Guedes é mancado. O cara aumentou os impostos, o pessoal tá me comparando com ele já. Eu gosto dele, mas pô, aumentar imposto é mancada. Mas eu passo para você a bola O agora. pessoal, beleza, uma alegria ter vocês com a gente. E, aliás, a gente quer dar uma palavra aqui que quando a gente faz as nossas viagens da Biblos, um dos objetivos é exatamente você conhecer história, arqueologia, cultura e ter essa possibilidade. A gente viaja às vezes para a Europa, ver a glória do Renascimento, a Reforma Protestante, os desdobramentos históricos, culturais, visitando os museus. Agora, por exemplo, a gente vai até fazer um desafio novo visitando Rússia e leste europeu, né? Conhecendo ambientes onde essa relação de igualdade foi discutida, mas ela tinha um desdobramento um tanto quanto problemático. A relação com a fé foi muito difícil também, então nós temos muito a aprender, né? E nas viagens que envolvem Israel, né, e outros lugares ali em torno do Mediterrâneo também são grandes oportunidades. Eu queria fechar dizendo o seguinte: é muito importante ter essa visão de mundo, uma cosmovisão bíblica, que é um fundamento de lidar com a vida, com a realidade de modo prático. E isso também atinge diretamente a nossa vida do ponto de vista da economia. A proposta de análise, né, o Israel tem razão, e a partir da Bíblia a gente percebe que vale a pena ter uma sociedade onde a gente tenha a possibilidade de produção de riqueza sem se tornar refém dessas riquezas e com a sabedoria, o bom senso, o convite ao entendimento do próprio livro de Provérbios, a gente investe isso naquilo que é fundamental, pautado por uma sociedade com ética e, ao mesmo tempo, marcada por misericórdia. O meu apelo a você é que você veja a sua vida, né? Já que o assunto é a chamada no contexto individual, é individualmente que eu falo com você. Veja a sua vida. Em que medida você desenvolve os seus dons, em que medida a sua vida envolve esse desenvolvimento dos dons que Deus deu para você e como é que você pode trabalhar na sua vida para a gente construir um Brasil melhor, um país bonito, abençoado, com uma herança cultural extraordinária. Muita gente falando, quem sai do Brasil é que aprende a valorizar. E, de fato, nós temos coisas especiais e muito bonitas aqui. E o Brasil, de certa forma, é o mundo, né? A gente tem tudo quanto é coisa convivendo aqui dentro, nesse emaranhado diversificado, né? E eu convido você a fazer da sua vida, né, um sinal, uma vida de dedicação ao bem-estar do próximo, porque aqueles que eram mais abençoados concretamente serviam de bênção para o canal, para a vida dos outros, ser um canal de bênção. E o nosso objetivo como Bíblios Viagens também é isso, fazer com que as pessoas tenham uma experiência significativa na sua vida para que, a partir desse crescimento, desse caminho adequado, eles também invistam na sua vida nesse upgrade para que eles sejam cidadãos melhores e beneficiem a todos, tá? Obrigado, Israel, valeu. Você é craque de bola e craque na escola. Obrigado pela sua participação especial. Já estou começando a ficar com ciúme de você. O pessoal está falando, olha que Israel, já fiquei para trás. Esse negócio, como eu sou o chefe, eu ordeno, eu mando, não tem esse negócio de igualdade, nós vamos ter que resolver isso de Acabar com alguma maneira. democracia. Nada de democracia. Meu nome é Israel, é só queimar o que eles fazem com os judeus toda hora. Vão lá, Eita, rapaz, prende, deporta. É. é complicado. Mas valeu, chefinho. Um abração para você aí. Obrigado, pessoal, Até por semana que todos. vem. Desculpa a brincadeira aí. Um abraço e a semana que vem, na próxima sexta, a gente está de volta aí no nosso bate-papo sobre Bíblia e sociedade e em sintonia com a Bíblia Viagem. Veja lá que tem muita viagem boa para 2021 e você pode estar com a gente aí nas nossas experiências especiais. Abração para todos. Boa noite, bom descanso. Valeu, Israel. Bom Valeu, descanso para boa você. noite.